E o presidente BAP garantiu que vai contratar um jogador de parar o aeroporto do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre isso, torcida. Vamos falar também sobre o Flamengo, que perdeu um atacante de peso para a Arábia Saudita. Fala, nação rubro-negra. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar, deixe o like, se inscreva no canal. Muito importante mesmo seu like e a subscrição. Seu like e a subscrição mostra que você vai se manter muito bem informado das notícias que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Você vai se manter muito bem informado sobre os conteúdos que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Então, pô, não custa nada você deixar o seu like, se inscrever no canal. Você vai assistir o vídeo, vai se manter muito bem informado e não vai pagar absolutamente nada. Então, para me dar uma força, faz isso. Também não esqueça de compartilhar no nosso canal e os nossos vídeos para os seus amigos rubro-negros e rubro-negras. Também não esqueça de ativar o sininho de notificação para vocês ficarem por dentro de todas as novidades que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Fez tudo isso? Tamo junto, bora pro vídeo. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando da situação da seleção uruguaia, porque ontem o Uruguai jogou com a Arábia Saudita, empatou e 1 a 1, e já vamos começar aqui. Que show deu o Guilherme Varela. O Varela ontem deu um show, ele fez uma baita partidaça, tanto na defesa quanto no ataque, meu filho. O cara tem 32 anos, mas o cara joga demais. Só pra você ter ideia, o Royal é mais novo que ele, tem mais bagagem do que o Varela, e o Varela ainda joga mais. Só pra você ter ideia, o Royal passou por Milan, Barcelona, Real Betis, e o Royal e o Varela jogou no United. Tipo assim, eu tô falando que o Varela é ruim, eu tô falando que a bagagem do Royal é muito maior. Mas mesmo assim o Varela joga muito mais bola. E cara, ele jogou demais. Até os comentaristas depois do jogo estavam elogiando, principalmente a imprensa estava elogiando muito o Varela pela grande partida que ele fez. O De La Cruz também jogou muito bem. Ele entrou no segundo tempo ali, quase fez um golaço. Mas no finalzinho o Uruguai empatou com o Ronald Araújo. Finalzinho ali, final ali nos 80, 81, o Uruguai empatou a partida na estreia da Copa do Mundo. O Matiazinha também fez uma boa partida. Matiazinha, que é do Flamengo, mas está emprestado ao River Plate. Para quem não viu, daquela situação do River Plate, que eu falei que ele recebeu um contrato, assiste o vídeo de ontem à tarde, que eu expliquei tudo certinho o que está acontecendo com o jogador. E aí você vai entender essa situação, se o jogador voltou ou não para o Flamengo. Vamos ver, né, o que vai acontecer. O fato é que o jogador fez uma ótima atuação na estreia da Copa do Mundo com a seleção uruguaia. Bom, vamos mudar de assunto. Vamos falar agora sobre a situação envolvendo a situação do elenco do Flamengo. O Flamengo se reapresenta sexta-feira, dia 20, para poder começar a intertemporada. O Flamengo vai começar a intertemporada lá em Portugal. O Flamengo vai jogar amistoso contra o time da Escócia, vai jogar contra o Benfica, vai jogar contra o Birba, não é Birba, da Premier League. Vai jogar um amistoso. O time mais é o Benfica, né? O Benfica que vai estar finalizando a sua preparação para começar a temporada, e aí vai ter aquela pré-Champions, né? E aí, como sempre tem. E aí o Benfica vai enfrentar o Flamengo. O Benfica sabendo que vai enfrentar um dos melhores times o melhor time da América do Sul, um time de qualidade de Champions League. E o Flamengo sabe que vai estar enfrentando um grande time também de Champions League, inclusive já foi, se não me engano, até campeão. Então vai ser um grande confronto entre Flamengo e Benfica. Eu tô muito ansioso para ver esse confronto. É claro que é um amistoso, mas mesmo assim, não é todo dia que o Flamengo joga um amistoso contra o Benfica, tá ligado? Enfim, o Flamengo sexta-feira já se representa, sabendo aí a preparação para o segundo semestre da temporada, que depois já começa Libertadores, Brasileirão, aí tem toda aquela correria, tá ligado? Jogar, enfim, vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação, envolvendo a situação da reapresentação do Flamengo. Bom, vamos mudar de assunto. Deixa eu falar agora sobre a situação envolvendo a situação do Luiz Araújo. Porque, gente, situação é a seguinte: muita gente está falando sobre o Luiz Araújo sair do Flamengo. Muita gente está falando, o Luiz Araújo já saiu do Flamengo. Teve clubes ali do Catar, dos Emirados Árabes Unidos. Enfim, gente, a informação que se tem é o seguinte: no momento, a informação que o jornalista Guilherme Flazoeiro trouxe, o Guilherme Flazoeiro, ele trouxe o seguinte: ele ligou para uma pessoa ligada à diretoria do Flamengo, ligada ao futebol do Flamengo, e essa pessoa falou: ó, o Flamengo recebeu uma sondagem de clubes do Catar mesmo, só que não chegou nenhuma proposta. Ele falou: é normal o Flamengo receber sondagem toda hora pro jogador, porque é um time que tem um elenco muito qualificado, é um time que tem um elenco muito bom. Vamos dizer que um time que tem um casco muito duro, tá ligado?
Então é normal chegar muita sondagem no Flamengo. Mas ela falou, até o momento, o Flamengo sabe que o clube do Catar tem interesse, o Al-Sadd do Catar, mas não chegou no momento nenhuma proposta ao jogador. O Flamengo está disposto a negociar o Luiz Araújo por até 15 milhões de euros para iniciar. Se chegar uma proposta de 15 milhões, provavelmente o Flamengo já vai iniciar a conversa para tentar aumentar esse valor para vender. Se o expectativa o Flamengo possa vender o Luiz Araújo por até ali 15 milhões de euros, um valor muito bom mesmo. O Luiz Araújo que perdeu muito espaço no Flamengo, o Flamengo não tem interesse de negociar. Ele está na lista, o Flamengo pode negociar? Pode, mas no momento o Luiz Araújo ele quer sair do Flamengo porque ele sabe que está sem espaço. Já o Flamengo quer ficar com o jogador. Enfim, uma situação assim, realmente bem complicada. O Flamengo quer que ele fique, ele não quer ficar porque ele quer mais espaço, quer ter mais minutos, quer ser um dos protagonistas na ponta direita, porque ele sabe que aqui no Flamengo ele não é titular na ponta direita, porque ele briga ali com o Plata, ou às vezes ele briga ali com o Carrascal, que cai na direita, o próprio Paquetá, enfim, ele sabe que alguns jogadores, às vezes o próprio Bruno Henrique cai ali na direita, então ele sabe que na ponta direita do Flamengo, ele sabe que não é titular absoluto, também não é um destaque na ponta direita, ele sabe que não é aquele cara que carrega o time na ponta direita, enfim, vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação aí. Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar agora sobre a situação envolvendo a situação do presidente BAP, que garantiu que vai trazer um reforço que vai parar o aeroporto do Rio de Janeiro. Gente, a situação é a seguinte, o presidente BAP deu uma entrevista, aquela mesma entrevista que eu falei, que ele falou ali sobre a contratação do Luiz Henrique e do Danilo. Ele deu a mesma entrevista, continuando falando, sobre contratar reforços. Ele falou, a minha ideia é trazer jogadores que vão parar o aeroporto do Rio de Janeiro. Assim como ele fez, como o Flamengo fez com o Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá parou o aeroporto. Ele não pode sair pela saída principal, teve que sair por outra saída. Então a ideia do Flamengo é fazer uma contratação que possa parar o aeroporto do Rio de Janeiro. E também ele falou, do Flamengo não pode contratar qualquer jogador. O Flamengo tem que contratar o jogador. Não adianta o Flamengo contratar um jogador. O Flamengo tem que contratar o jogador. Por isso que o Flamengo tem tantos nomes bons na mira, porque o Flamengo quer achar o jogador. Foi o que o presidente BAP falou sobre essa situação. Bom, ainda falando do presidente BAP, a informação é que o Flamengo estava próximo de acertar a contratação de um grande reforço que ia para o aeroporto do Rio de Janeiro, mas infelizmente perdeu para a Arábia Saudita. Gente, essa contratação era um reforço que era o sonho do presidente BAP. Muita gente falou, porque essa contratação que o Flamengo perdeu para a Arábia Saudita, o jogador estava em fim de contrato. Então muita gente falou do próprio Lewandowski, muita gente falou sobre o próprio ali, Rafael Leão, que está em fim de contrato com o Milan. Ele falou outros reforços, mas os principais foi o Rafael Leão do Milan e o Lewandowski do Barcelona, que são os dois jogadores que estão em fim de contrato. Será que Gente, vamos lá. Eu aceitaria muito o Lewandowski no Flamengo. Tu meu cara já tem 37 anos. Meu filho, ele tem 37 anos, mas ele ainda joga muito. Agora imagina, substituição, sai Pedro e entra Lewandowski. Meu filho, a mídia que odeia do Flamengo, nossa, ia ficar com um ódio do Flamengo que vocês não estão ligados. Os caras iam ficar com ódio, com a raiva. Eles iam pirar. Os caras iam, que não sei o que o Flamengo. Porque a mídia que não gosta do Flamengo ia pirar, porque a mídia já odeia o Flamengo. O Flamengo contrata o cara desse. Vale lembrar que essa contratação era uma contratação do presidente BAP. O próprio Pilhado e o Paparazzo Negro falaram que podia ser o Rafael Leão, daí fim de contrato, baita jogador, queria muito do Flamengo, o Lewandowski. Enfim, conforme os próximos dias a gente deve descobrir quem foi esse cara, mas muita gente falou que é o Lewandowski. Eu não sei quem é, mas meu irmão, só se for um desses dois que já tava lendo, ou pode ser também, sei lá, um Gabriel Jesus, não sei. A gente não sabe quem foi esse cara que o Flamengo tentou contratar, mas perdeu para a Arábia Saudita. Vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação aí. Bom, galera, essas transformações do nosso Flamengo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Beijo pra vocês, não se que Jesus chama, falou.